Então a gente vai falar sobre modelos de processo de desenvolvimento de software e vamos começar falando antes dos processos, né? Então, se vocês acharem assim, sempre que vocês acharem cartoons ou piadas sobre desenvolvimento de software, podem mandar para mim, com tranquilidade, né? E esse aqui foi o que eu achei, só botei a tradução ali, né? De umas. Não é nem absurdo, né? Isso é coisa que já vi coisas muito parecidas, né? Então está aqui o gerente lá, o vendedor, talvez, né? Aí eu vou ao cliente ver o que eles precisam e vocês começam a programar imediatamente, né? Muito software é feito, né? Com o Big Bang. Então, isso aí eu estava falando para vocês sobre a notação BPMN, né? Esse é um exemplo da notação BPMN, né? Onde a gente tem um verdinho, é o início do processo, e o que a gente faz? Desenvolve o software, né? E é dado para a gente o tempo, o esforço e o recurso. Nada é calculado, né? E a gente dá lá um software lá, né? Que está nesse data object, devia estar escrito software aí, e a gente implanta o software. Então, isso aí é o Big Bang. Faz aí um negócio e bota o negócio para funcionar, né? Isso, obviamente, não pode dar certo, né? Porque isso não tem processo, né? Funciona muito bem para projeto pequeno, time acadêmico, projetos acadêmicos, né? Você faz lá um software que soma 2 números. Ok, né? Não tem nenhum plano, nenhuma formalidade, e a única saída é o software. Então, isso não é um processo. Okay? Isso é uma maneira de fazer errada. E quando isso é feito numa organização, isso gera fracassos, né? A vantagem é simples, né? Sem planejamento, fácil de gerenciar, útil para alunos iniciantes e, para uma cabeça, né? Você tem uma ideia, faz lá. Desvantagem, alto risco e não serve para nenhum projeto minimamente longo ou complexo, né? O problema, que eu gosto de chamar de problema das cabeças, é o seguinte, né? Se você tem mais de uma pessoa, né, não tem uma maneira de ter uma mente compartilhada com essa outra pessoa. A sua cabeça, ela é só sua, né? Então só você sabe o que está fazendo. Então, para fazer algo com outra pessoa, você precisa se comunicar com essa outra pessoa. Nossa senhora, tem um erro de português horroroso aqui, né? Então, se tem mais pessoas, se tem mais linhas de comunicação, mais necessidade de coordenação, né? E mais necessidade de tarefas complementares, essas tarefas de gestão. Se você tem um monte de pessoa contratada, você tem que gerenciar, né? Tem que ter gestão de recursos humanos, né? Você começa a ter gestão de risco, coisas assim, né? Então, aquelas atividades do framework guarda-chuva, né? Começam a aparecer, né? Se você tem 2 pessoas combinadas que vão fazer um projeto, ok, vocês podem gerenciar o risco entre si, mas vocês não precisam contratar ninguém. Vocês começam a contratar gente, o primeiro contratante, pode ser você. Quando você tem 100 pessoas contratadas, você tem que contratar pessoas para fazer a gestão do contrato das pessoas que foram contratadas, né? E é isso, né? Então, o problema é o seguinte, né? Quando você tem uma pessoa, a cabecinha dela lá está sozinha, né? 2 pessoas parece um canal de comunicação para dividir as ideias, né? 3 pessoas, já tem 3 canais de comunicação, né? 4 pessoas tem 4 canais. O que vocês acham? Tem bem mais, vai ter 5 horas. Não é só um triângulozinho, vai ser. 4 pessoas tem 6 canais, né? E quando a gente segue em frente, né, a quantidade de comunicação entre as pessoas, né, 4, 6, 5, 10, 6, 15, 7, 21, 8, 28, isso vai crescendo, né? Tem uma fórmula, né, que é a combinação de N2A2, né, que tem essa curva aqui que é mais que linear, né? Então a gente tem um problema, né, que os canais de comunicação aumentam muito. Então fica muito difícil você tratar. Aí começa a inventar reunião, né? Porque na reunião todo mundo se comunica ao mesmo tempo, né? Mas daí sai 2 pessoas combinam uma coisa, tem que avisar para as outras, aí começa a mandar e-mail, ter quadro, né? Então quando começa a ficar muito grande, né? Começa a exigir gestão de comunicação. E aí a gente fez lá uma tabela RACE que me dizia, né? Quem é o responsável por fazer, quem autoriza, quem tem que dar consultoria, quem tem que ser informado, gestão da comunicação, né? E daí, né, quanto mais pessoas no projeto, passa a ter pessoas responsáveis pela comunicação.
Né? Tive uma prima que o trabalho dela era guardar informação sobre projetos. Né? Ela tinha que, tipo, uma bibliotecária sofisticada, né? Porque ela tinha que entender o que estava acontecendo no projeto, classificar, né? E preparar essas coisas. Sei lá, isso é ciência da informação, né? Então a gente tem um projeto, um outro processo que não é processo, né? Depois do Big Bang, em vez de entregue e pronto, não, eu entrego e corrijo. Aí o cliente fica satisfeito, também não é um processo. Né? Certamente isso vai dar errado já a curto prazo. Então a gente tem tipos de processos. Né? E esses processos, né, foram criados. Tá? Quer dizer, as pessoas saíram, na verdade, lá quando inventaram o computador, né, as pessoas saíram fazendo software. Ah, vamos fazer software. Né? E a gente falou sobre isso. Né? Qual é a questão do software? Por que apareceu a engenharia de software? Né? Um dia o pessoal se reuniu lá, né, na reunião e falou: ó, gente, a gente precisa de uma engenharia de software. Né? E a discussão inicial, ela tinha dois grandes grupos. Né? Então, esse inicial é da década de 80. Né? Então já não é tão inicial. Né? Então tinha um grupo que defendia processos em cascata, né? E a gente tem um desenho aí de 5 fases importantes, né, de qualquer processo, né, e outros que defendiam fazer prototipagem. Ou seja, um fazia especificação, 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 código, testa, implementa, e outro faz prototipagem. Né? Na verdade, é uma luta que sempre existe, é fazer software por documentação ou por exemplos, que hoje virou a discussão entre processos prescritivos, que a gente chama, né, com um certo desdém deles, né, e processos ágeis, que também fala de documentos e tentativas. Então, esses processos prescritivos, né, espiral, RUP, né, que a gente vai falar um pouco, né, e os processos ágeis, esses exemplos, XP, está errado, RUP é Scrum, né, e estão aparecendo agora os processos pós-ágeis. Né. Na verdade, sempre tem uma moda. Né. Então, na década de 80, por exemplo, o Rational Unified Process, depois passaram a chamar de processo unificado, tomou o poder. Ah, só se fazia isso. Né? E hoje, aqui no Brasil, só se fala em Scrum. Né? Só se fala em projetos ágeis. A gente passou pela moda do XP. Né? Qual será a próxima onda? Né? Qual é o próximo processo que vai aparecer aí? Qual é o próximo processo dos pós-ágeis? Né? Isso vai acontecer em algum momento, porque a gente está falando de simplificar continuous development, né? A gente está falando de DevOps, né? Então são coisas que mudam ainda o processo, apesar de algumas coisas serem mais hype que realmente prática. Né? Então a gente tem muitos processos, tá? Modelo em cascata, prototipação, modelo em V, e a gente vai falar deles, ok? E esses muitos processos, eles aparecem em desenhos normalmente, né? Porque como dá muito trabalho descrever um processo completamente, né, as pessoas, geralmente nos artigos, fazem uma descrição genérica deles. Né? Se vocês forem olhar um processo bem descrito, é um documento bem longo. Então eu vou mostrar para vocês, aí são vários processos descritos em artigos ou em contratos ou em normas diferentes que seguem a ideia do waterfall, do cascata. Né? Ou seja, os processos vão em sequência cada passo. Isso tem seus defeitos, a gente vai falar na próxima aula. Né? Aqui nós temos vários processos que já têm algum paralelismo, né? Alguma interação, mas ainda são bem caretas, vamos dizer assim. Aqui você tem vários processos, a gente vai falar de processos em V, né, que relacionam as fases de criação com as fases de verificação. Também existem processos em W. Né? Aqui você tem processos que já são ciclos, né? Sempre baseado na ideia do PDCA, que eu falei lá na aula de qualidade. Né? Então tem vários processos em ciclos, que eu peguei de vários sites fazendo propaganda, de artigos. Né? Aqui você tem processo em forma de charuto, né, que eles têm um início global, é uma evolução do ciclo, né, e depois eles seguem para os ciclos de desenvolvimento. Né? Então você tem vários aqui. Né? Então a gente vai falar
né? Aqui são modelos bem genéricos, né, para você entender a ideia por trás, ou o ciclo de vida, né, a gente poderia dizer, né, de desenvolvimento. Aqui são só processos de desenvolvimento, né? E a gente vai, na próxima aula, falar do grupo, né, aqui mais formal, mais em camadas, em sequência, né? E depois do grupo mais em iterações, entregando incrementos. Ok? Então, esse aí foi rapidinho, né? A gente vai parar a gravação aqui.